Ale, vamos lá, quero te ouvir também mais nesse pós-jogo, porque é engraçado, porque há muitas discordâncias quanto a maneiras de trabalhar, né? Evidentemente, ninguém tem que criar uma regra para que você enxergue o jogo de uma maneira específica. Mas era um fato comum desde o fim de semana que o Atlético vinha em uma sequência de 3 jogos importantes, mas entre eles 2 decisões. O Atlético tinha... Eu vou até acrescentar um 4º jogo. O jogo contra o Palmeiras, que é um jogo muito grande, que é um jogo gigante num campeonato nacional. O Atlético tinha o Palmeiras, tinha esse eliminatório contra o Corinthians, com vantagem conquistada, mas longe de estar definido. Tem o Clássico no fim de semana e tem um jogo que não é eliminatório, mas pode ser se perder na semana que vem na Copa Libertadores. E aí, quando a gente dizia de sequência de jogos, de um Atlético que vinha dando sequência a um time por bastante tempo, a gente falava, olha... O natural seria, o Cláudio disse isso também, acompanhando o dia a dia, o natural seria ele ir com força máxima contra o Corinthians, segurar o que tiver que segurar no clássico contra o Cruzeiro, porque é um duelo de 9ª rodada do Brasileiro e tem muita coisa pela frente, por mais que seja um clássico, e na Libertadores voltar com a força máxima. Lembrando que no clássico ele já não vai poder usar 2, porque o Pavão e o Zarate estão suspensos. Hoje a gente pega a escalação e tem metade do time mudado. O que aconteceu, Ale? Eu não consigo entender, não. Eu até estava me divertindo... quando o pessoal fala assim, quero ver a fila para pedir desculpa pro Cudê. Eu falei há pouco no ar, já esvaziou a fila já. Não, mas eu queria ver a fila do Cudê pedindo desculpa para quem? Que eu acho que é a grande maioria da torcida. Então a torcida faz uma fila e o Cudê fica lá pedindo desculpa para quem acha que você tem que ter um time titular, um time entrosado, um time que se conhece para os principais jogos. Porque foi exatamente isso que o Cudê fez para começar a sequência de bons jogos. O Caixa falou, depois do jogo contra o Botafogo, teve Cuiabá, teve Inter, teve Corinthians, contra o Coxa ele mudou um pouco, teve o Furacão na Libertadores e teve o Palmeiras. E aí, a mudança, que parece muito simples, pelo jeito para ele não, é porque ele respeitou o bom momento do jogador e manteve o cara como titular, deu entrosamento. 2 zagueiros que se conhecem, um zagueiro que conhece o lateral pelo lado que ele cobre, o volante que sabe como gosta que o zagueiro receba a bola, o meia que entende como o atacante se movimenta, se ele balança para dentro e vai receber essa bola no fundo. E assim por diante, entrosamento. Não estou falando aqui nenhuma novidade no futebol. O Palmeiras, que tinha uma vantagem de 3-0, hoje, o time do Fortaleza, eu vou tomar muito cuidado aqui com o que eu vou falar para não ser mal interpretado. O time do Fortaleza é melhor que o time do Corinthians. Aí a tabela do Brasileiro mostra isso. O time do Fortaleza. O Palmeiras tinha uma vantagem de 3, não de 2. O Palmeiras foi titular lá. O Everton, Mike, Luan, Gustavo Gomes, Piquerez, titular. Zé Rafael, Richard Rios, única alteração. Veiga, Tabata, Rony e Dudu. 2 alterações só. 3-0 contra o Fortaleza lá. Ele foi titular. Isso é a Copa do Brasil na briga. Você não vai encontrar. O São Paulo venceu 2-0 o Sport fora. O Dorival não vai com o time reserva. É eliminatória, sabe? Ainda mais com o Corinthians em crescimento. E outra, além de colocar metade do time reserva, ele ainda improvisou o Patrick na lateral esquerda de novo. Sendo que se ele acha que o Rubens está desgastado, ele tem o Dodô para jogar lá. No intervalo ele botou o Dodô. E aí, além de tudo, ele pega e gasta 4 substituições, se ele acha que o time está desgastado, e ele não pode mais fazer nenhuma. Tanto que ele foi fazer a do Igor quando estava no fim do jogo, porque ele fica preso. Então, assim, ele fez uma lambança, ele voltou a estaca zero que ele estava, que a gente reclamava, falava, olha... Tudo bem, você revezar, o rodízio é importante, mas nos jogos mais importantes você tem que ter uma base titular. Ele criou essa base titular. Essa base titular acabou com o Corinthians. No primeiro jogo, acabou com o Corinthians. A gente no pré-jogo falava o seguinte, o Corinthians agradeceu o 2-0 contra. Então você tem um jogo, inclusive, de encaixe. Esses caras aqui encaixaram contra esse adversário. Então, nesse jogo, é evidente que eu não posso mudar. É evidente que eu não posso mudar. O jogo contra o Cruzeiro é importante. Eu já disse aqui, até fiz uma meia-culpa, ô Cirilo. Como eu não sou de Minas, então muita gente vai falar assim, você não sabe o que é o clássico. Eu respeito demais o clássico, mas depois você tem mais 30 rodadas para recuperar. Não, pode ser o clássico ou pode ser um jogo contra o Lanterna. É um campeonato brasileiro e meia 2 decisões ali. Agora, eu tenho falado... Ô, Cirilo,
Fala, Cláudio. Claudião. Não era melhor poupar com o Palmeiras, gente? Ou isso, cara. Ou isso. Enfim, Mas não era no duelo contra o Corinthians do mata-mata e não vai ser terça-feira que vem contra o Alianza. É que o Palmeiras... Esses dois não podia, né? Que o Palmeiras tem uma boa chance de ser campeão brasileiro, de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. A chance do Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro é maior do que a do Cruzeiro. Essa chance é maior. E o Atlético quer ganhar o Campeonato Brasileiro de novo. Então... Mas se não quer poupar no Clássico, pelo peso do Clássico, poupa contra o Palmeiras agora. A única coisa que não pode poupar é quando é jogo eliminatório. Essa é a única coisa. Não tem. E ele estava certinho. Por isso que a gente estava falando, olha, tá dando certo. Time titular, tá mantendo os caras, tá fazendo. É o simples. Agora, uma coisa que eu até perguntar pro Claudião, que acompanha, que vive o Galo intensamente, não tem um superior direto. O Vitor, sei lá, o cara que entende de futebol. Ele não tem que fazer, tô pensando em fazer essa merda aqui. Vou fazer isso aqui, eu vou botar o meia na lateral, eu vou mudar minha zaga, eu vou mudar meu volante. Vou tirar o melhor do time, vou tirar o melhor do time para os caras virem para cima. O que você acha? E o cara falou assim, olha, professor, eu acho que você tem que ser internado, eu acho que eu vou te mandar embora. Ainda falei antes do jogo, falei assim, treinador, compra tempo ou com resultado ou com uma multa milionária. No caso do Cudê, é com uma multa milionária. Ele não pode fazer isso com o time. Ah, mas o jogador tem culpa. Claro que tem culpa. Claro que o jogador tem a sua responsabilidade. Mas quando estava o time titular, quando estava o time entrosado, eles não estavam jogando bem? Eles não acabaram com o Corinthians? Aí fala assim, o Otávio realmente, como é que ele dá um passe para aquele? O Lemos não ganhou uma. Quem botou os caras para jogar lá? O Otávio não jogava desde 74. Então, assim, o Cudê tem que responder. Eu estou muito curioso para saber o que ele vai falar. Agora, qualquer desculpa que ele veio a pedir, como ele fez 4 substituições tentando fechar uma porteira que já estava aberta, porque a gente falou, o Galo vai melhorar. Mas o Corinthians está muito melhor. Com 1-0, com a torcida junto. O Corinthians está muito melhor do que estava no começo do jogo. O Corinthians começou o jogo, o Claudião estava lá. O Corinthians começou o jogo sem pressionar o Atlético. O Atlético tocando a bola entre os zagueiros. Aí falou assim, bom, acho que não temos que se preocupar tanto. Foi 2 bolas pro Vargas lá. O Vargas estava dentro de um caixão. Os caras falaram, vamos para dentro deles. O Fagner toda hora lá, espetado. O Bidu fazendo gol. Os 2 laterais. Então, assim, não adianta ele pegar e falar, olha, desculpa, a responsabilidade é minha. A responsabilidade sua, Cudê, vai trazer o Galo para as quartas de final? Vai deixar o Galo numa condição melhor na Libertadores? Então, assim, não adianta. Contra o Libertad é uma coisa, contra o Corinthians é uma coisa. Filho, você é o treinador de ponta, muito bem pago, com um elenco que é recheado de ótimos jogadores para fazer esse time jogar. Escolher o time, esse é o time titular, principais partidas, vai com ele, não inventa, não atrapalha.